Conciliar o desenvolvimento saudável das crianças com um mundo cada vez mais tecnológico tem sido um desafio para muitas famílias, para mim inclusive. Afinal, como lidar quando os nossos filhos estão rodeados de telas por todos os lados? Como explicar para uma criança que muitas vezes nem entende o conceito de excesso que esse hábito pode ser prejudicial ao desenvolvimento dela? No episódio de hoje do PodClean, vamos conversar sobre isso. Como encontrar equilíbrio, estabelecer limites e, principalmente, entender os impactos do uso excessivo de telas na infância. Para essa conversa, convidamos o psicólogo infantil Edson Paulo, que vai nos ajudar a refletir e, claro, trazer orientações práticas para um tema tão atual. Olá, eu sou a Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. Hoje, a nossa conversa é sobre um assunto que preocupa muitos pais, mães e cuidadores: o uso de telas na infância. E para isso, temos aqui o psicólogo infantil Edson Paulo. Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Obrigado, Clean, também pelo convite. E um tema tão relevante, né, para que possamos conversar hoje e poder, né, pensar que caminho, né, é possível para, né, acho que administrar esse uso de uma forma menos prejudicial, menos nociva, né? Eu já te conheço bem, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas te conhecerem. Eu sou Edson, sou psicólogo, né, sou especialista em neurociências, educação e desenvolvimento infantil e trabalho principalmente com bebês e crianças bem pequenas e com famílias, né? E o trabalho com a família hoje, né, tem girado muito em torno, né, do que de fato a gente pode fazer para auxiliar, né, o desenvolvimento dos nossos filhos, mas pensando em nós também, né? Então é o que eu acredito, né, o cuidado da família podendo, né, reverberar, né, as consequências desse ambiente na criança também. O Edson, a gente percebe que a preocupação dos pais em relação ao uso excessivo de telas tem aumentado. Você nota que as famílias têm chegado cada vez mais com esse tema? Sim, sim. Acho que é uma preocupação que, né, à medida que a criança, né, vai deixando de desejar, né, o outro humano para desejar, né, uma tela, né, fria, né, que não tem contato, aonde só recebe um estímulo passivo, os pais começam a se preocupar sim, né? Agora, ainda é uma preocupação que precisa, eu acho que, de mais informação, né? Porque, de fato, ainda fica, né, numa ideia de que o mundo, né, real ele é mais prejudicial do que o mundo eletrônico. E o que a gente vem percebendo, né, é que ele é tão prejudicial quanto. E as crianças não estão seguras, né, quando estão, né, com um tablet na mão, um celular, ou até mesmo assistindo, né, um conteúdo sem, né, direcionamento, sem um filtro, né, desses pais. Então, sim, eu acho que o aumento da preocupação, né, até a conscientização sobre os prejuízos, né, nós temos trabalhos, né, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai, né, preconizar, né, alguns limites, né, então acho que isso está mais claro, né, e mais acessível. Porém, acho que ainda temos um grande caminho, porque nós também, adultos, não estamos sabendo utilizar, né, essa tela de forma adequada. Vamos relembrar quais são esses limites? Até os 2 anos a indicação? Até os 2 anos a indicação é 0 telas, né? Nem de forma, né, passiva, né, nem próximo. Né? Nem galinha pintadinha? Não, de preferência, né, principalmente não galinha pintadinha. O que, né, existe eu então vou ficar ausente, né, de uma figura importante como pai e mãe e eu vou fazer uma chamada de vídeo para que essa criança ela possa ter uma interação com esse outro, né? Então aí a gente tem uma exceção que eu acho que é possível, desde que também tenha um limite. Mas a criança não se interessa muito, né, nessa idade por esse tipo de interação. Após os 2 anos, a gente pensa em 1 hora por dia, desde que mediada e controlada por um outro adulto, com interação, né? Então, a ideia de colocar a tela para que possamos fazer outra coisa, né, e a criança fique na tela, isso não é adequado em idade alguma, né? Depois, né, dos 4, 5 anos, a gente vai aumentando gradativamente, geralmente 1 hora a mais, né, a cada ano, chegando na adolescência com um limite, né, pensado, né, pela sociedade de 3
3 horas diárias, com intervalos e sempre respeitando o limite ali de 8 da noite, que isso não possa ultrapassar, pensando no prejuízo de sono e outras coisas que a tela pode estar trazendo também. Tá. Relembrando aí então a orientação sobre o uso. Quais são os perigos, o que pode causar efetivamente o uso excessivo de telas? Isso. Pensando nos bebês, né, nós temos prejuízo de linguagem, né, que eu acho que é um dos, né, é o que nos humaniza, né, a linguagem, a cultura. Se eu não tenho, né, essa interação, se eu não tenho, né, essa introdução, né, nesse mundo por via de um outro humano, né, eu vou ficar com prejuízos significativos, né, transtornos, né, graves podem aparecer aí. Nós temos prejuízos então do ponto de vista de ansiedade, questões alimentares, né, questões também de sono, questões de irritabilidade, estresse. Os prejuízos eles são diversos. Muitas vezes a queixa é: nossa, meu filho está muito bravo, está muito irritado. Quando a gente vai olhar a rotina, né, a higiene do sono dessa criança, a gente observa que, né, a base disso pode ser ambiental, né, e podendo cuidar, nós vamos ver rapidamente mudanças, né, no comportamento da criança, e que não é mágica, né? É a retirada, às vezes, do excesso de telas, e que isso é muito rápido, né, a percepção e a mudança da criança também. Edson, existe aí um aumento de diagnósticos de autismo e TDAH. Alguns diagnósticos as pessoas têm levantado que não têm sido corretos. Vem muito por conta da utilização das telas em excesso. Você pode comentar sobre isso? Sim, né, acho que posso, né, tenho muitos exemplos, né, do próprio consultório para poder falar. Mas sempre que me chega uma criança muito pequena, por volta de 1 ano e meio, com uma queixa de: olha, ele não me olha, né, não interage, essa criança não está balbuciando, não está começando as primeiras palavrinhas. A primeira questão que eu acho que um profissional, né, de saúde, né, coerente deve fazer é poder melhorar esse ambiente antes de dizer para essa mãe, para esse pai, que essa criança tem alguma questão. Então, acho que a gente tem aí, né, uns 15 dias, né, para poder dizer: vamos fazer um detox de tela, vamos poder oferecer estímulos, ofertar, né, situações onde essa criança ela possa, né, estar interagindo com outros pares, né, e aí vamos observar e vamos avaliar, né, utilizando escalas sérias, validadas, para ver como é que de fato está o desenvolvimento dela. Agora, se eu pegar uma criança, né, que ela nasceu e por volta de 2, 3 meses ela ficou na tela, e eu vou avaliar ela com 1 ano e meio, né, uma criança que tem pouquíssima, né, oportunidade de interação com adulto, eu vou ter todos os marcos de desenvolvimento alterados, inclusive os motores e sensoriais, porque é à medida que eu posso movimentar o meu corpo, conhecer a diferença de, né, uma textura e outra, que eu vou regulando todas essas questões sensoriais, motoras, auditivas, visuais e de linguagem. Então é importante que a gente possa, né, tomar cuidado, e sim, né, muitos diagnósticos são feitos, né, de forma, né, equivocada, por uma questão de uma pressa também do profissional e por conta desse ambiente que às vezes precisa de uma ajuda para que a criança possa mostrar, né, outras coisas que ela pode ter habilidade. Que infelizmente é mais fácil a gente ir lá colocar um rótulo na criança do que tratar todo esse ambiente, né, Edson? Sim, sim. E penso que a questão do TDAH é a mesma coisa, né, Bruna? Porque de fato, imagina, né, a liberação, né, de dopamina tão grande que a tela tem, né, o movimento, a cor, né, o barulho. Então é tudo muito, né? Quando eu olho, né, para um brinquedo no chão, eu vou querer brincar com ele de que forma? De forma muito agitada também, de forma muito veloz, de forma muito inquieta, porque aquilo não está podendo trazer o estímulo que eu estou acostumado a receber. Então precisa de ter muita cautela, porque é muito fácil dar um nome, né? Mas é muito difícil poder sustentar um ambiente saudável, o que de fato eu acho que é o que nós, enquanto pais, né, e cuidadores, precisamos sempre estar de olho. Existe uma máxima que é: o equilíbrio é tudo na vida, que eu ouço desde a época da minha avó, mas é muito difícil encontrar esse equilíbrio nos dias de hoje. Você falou aí de um detox. Como é que a gente pode conduzir um ambiente familiar que possa diminuir o uso de telas de uma maneira que não seja brusca? Sim. Quando eu estou falando de bebê muito pequeno, né, lá por volta de 1 ano e meio, 2,
Eu estou falando de um detox total mesmo, né? De um dia para o outro, né? Foi na consulta, vamos retirar tudo. Eu vou ter uma irritabilidade enorme dessa criança. Eu vou ter uma semana de abstinência e uma semana de comportamentos muito mais inadequados, né? Mas isso é muito necessário, né? E aí a criança, ela passa, depois de uma semana, a poder, né, organizar isso e a lidar de outra forma. É como se fosse um vício? Sim, sim. É como qualquer outra adicção, né? De fato, é dessa forma que, né, as telas elas são projetadas para alterar, né, a nossa necessidade. Então, pensando numa criança, é um detox mesmo, né? De retirar, poder sustentar de forma continente, amorosa, né, esse processo junto com a criança. Agora, depois disso, a gente sabe também que a tela está aí, né? E a criança ela não vai ficar aquém dessa tela, né? Até porque os amiguinhos estão utilizando, tem um assunto que é até uma questão social que está, né, entre eles, né, acontecendo. E como é que o nosso filho vai ficar totalmente fora desse universo? Era a minha próxima dúvida. Então é isso que é uma questão que eu acho que nós precisamos também ter, né? Cautela e coerência, né, de fato, para poder, né, auxiliar. O que eu vejo que, né, funciona muito? Quanto mais eu tenho um ambiente prazeroso, um ambiente onde esse adulto ele está disposto a interagir comigo, onde eu não vejo meu pai e minha mãe, né, depois que terminou o momento de trabalho, no celular o tempo todo, isso automaticamente eu tenho uma mudança nesse ambiente sem precisar dizer nada. Né? Então, eu não preciso dizer, vamos diminuir telas, se eu, né, enquanto adulto, reduzo, né, o meu acesso a telas e me ofereço, né, para interagir com essa criança que está ali. Então, o humano é sempre mais interessante quando de fato ele está disposto. O que acontece é que às vezes o outro humano adulto, ele está dizendo que está disposto, mas ele não está ali de fato, né? Ele está com a cabeça em outra coisa, ele está pensando, e a criança ela é muito perspicaz, né? Ela tem todos os sentidos muito mais aguçados do que o nosso, que vamos perdendo, né, algumas questões até para poder dar conta da quantidade de informação. Então, né, eu penso que se nós estivermos dispostos, né, e de fato na relação, eles vão estar aí, né, podendo cozinhar junto, podendo construir jogos de regras, podendo, né, propor atividades externas, e precisa ver o que é a preferência da criança também. Sempre colocar a criança, né, para construir, né, esse tempo junto, né? O que ela acha, o que ela tem pensado, como é que ela tem nos visto também, né, na utilização da tela. Então, acho que quando esse limite é construído, Bruna, né, de forma, né, numa parceria, esse outro se torna responsável também, né, por fazer cobranças dessas regras. E eu acho que isso é muito legal. Tem um outro extremo também, né? Pais que optam por não quero acesso nenhum à tela. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou a pessoa que chega desligando tudo. E meu marido acaba comentando, calma, é muito brusco também, né? Fica com essa percepção de que nossos filhos, eles estão perdendo alguma coisa, que eles não estão inseridos ali naquele grupo. Chegam pais também assim, puxa, mas meu filho está perdendo alguma coisa? Sim, e aí penso também, né, que a própria criança também começa a se sentir, né, muito distante, né, e eu acho que isso também é prejudicial, né, então o que eu, né, costumo dizer? Há sempre uma fala de eu tenho controle, né, eu estou de olho, né, mas muitas vezes isso de fato não está acontecendo. Né? Então, eu acho que hoje nós temos vários aplicativos, né, de controle de pais, que eles são muito interessantes. Eu acho que essa história de poder dizer, eu não vou invadir a privacidade, né, do meu filho, isso eu acho que não dá para ter, né, entre pais e filhos e numa situação onde não tem grade nenhuma, né, não tem, né, se ele está lá no quartinho dele, né, podendo explorar o mundo dele, está com a portinha fechada, acho importante que a gente possa respeitar, mas ele estando no quarto com a tela, ele não está no quarto. Né? Ele está em qualquer lugar do mundo, né? E aí é importante que eu possa estar de olho que lugar é esse que ele está. Então é importante que a gente tenha acesso, que a gente possa estar de olho de fato, que a gente possa fazer junto, né? Jogar e ver que jogo é esse, né? E que a gente possa entender, claro, que limites vão ser necessários, estipular, né, quantidade de tempo e poder, eu acho que, né, fazer com que isso aconteça, né, é muito importante. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, que é: você deixaria seu filho sozinho no meio de uma avenida? Aí a pessoa responde, claro que não, imagina, super perigoso. Mas quando a gente deixa os nossos filhos sozinhos com uma tela, com um tablet, com acesso ilimitado para qualquer lugar, é o que a gente está fazendo.
Isso. Ele pode estar na avenida, ele pode estar, né, numa casa de prostituição. Eu estava outro dia com uma criança que ela estava dizendo, né, dentro de um desses jogos, né, que eu não vou citar o nome, mas é um dos mais conhecidos, né, lá se criou então um espaço que é um motel, né, uma criança de 8 anos. Né, 8 anos. Dizendo então que é um motel, que ele vai, pega o carrinho, vai para a rua e nesse carrinho ele convida alguém para entrar no carrinho dele e eles vão e tem esse momento ali, né, de relação íntima, né, nesse mundo virtual. Então, isso, né, não é estar no quarto, né, isso não é estar protegido, isso é estar, eu acho que muito vulnerável, né, a coisas inimagináveis, né, que a gente às vezes acha que só acontece, né, na televisão, que só acontece no vizinho, mas não, muitas vezes está acontecendo dentro de casa. A gente pode cuidar da nossa casa, mas a gente sabe que muitas vezes os nossos filhos eles precisam de alguma rede de apoio, né? Nós precisamos da rede de apoio. E aí entram os avós, os tios, padrinhos, madrinhas, que muitas vezes oferecem isso como uma forma de agradar. Como é que a gente tem essa conversa com essa rede de apoio para dizer, olha, precisa ter um limite nisso, sem entrar num confronto? Sim. Eu acho que a educação, né, ela é muito importante, né, até porque os nossos pais, né, geralmente eles não sabem, né, de fato desse perigo, porque a nossa tela, né, era diferente, né, a nossa tela tinha intervalo, a nossa tela era uma vez por semana que passava um tipo de programa, era algo muito controlado, né, até mesmo pelas emissoras, então isso tudo mudou, né, então acho que a educação, né, e explicar o porquê, né, que eu tô, né, colocando limite, o porquê que isso ou aquilo não é interessante que a criança tenha acesso, eu acho que isso ajuda, né, e poder dar dados de realidade mesmo. Quais são as alterações, né? Alterações de atenção, alterações de agitação, de irritabilidade, de sono. Dizer, né, que isso é uma questão, né, de saúde pública. Então são questões que eu acho que ajudam, né, esse outro a entender que nós não somos chatos. Porque muitas vezes o que acontece é isso, né? Dizer, ah, lá vem o careta, né? Ele está querendo dizer que não. E uma coisa que eu queria deixar como um apelo talvez também, né, para os familiares é, de fato, se eu, né, me propus a cuidar de uma criança, né, e eu estou colocando ela na tela, será que eu estou disposto mesmo, né, a estar interagindo e se relacionando? As crianças precisam dos avós, precisam de tios, precisam de amigos, precisam de outras pessoas para além dos pais para construir formas diferentes de cultura, de maneira de poder se relacionar. Isso é diferente do que acontece com o pai e com a mãe. Mas se ele está lá no sofá da casa do tio, vendo, né, a tela o tempo todo, isso não vai, de fato, trazer, né, essa interação que a gente está buscando, né? Então, poder pensar nisso, eu acho que a nossa disponibilidade enquanto cuidar do filho do outro também é algo importante. Edson, obrigada por essa conversa esclarecedora, honesta e gentil também. Obrigada. Obrigado vocês pelo convite. Muito bom estar aqui. Em um mundo onde as telas estão cada vez mais presentes, educar as nossas crianças para um uso consciente é uma forma de cuidado, proteção e, acima de tudo, de amor. Com diálogo, paciência e presença, é possível construir hábitos saudáveis e um desenvolvimento mais equilibrado. Novamente, obrigado por essa conversa necessária. Obrigado você, Bruna. E você que nos acompanhou, obrigado pela companhia em mais um episódio. Até o próximo PodClean.